Eu sou o Padre Cleudon, estou com vocês na TV Evangelizar. Que alegria poder entrar na tua casa, poder falar com vocês. Sou da Diocese de Bragança Paulista, que é interior já de São Paulo, trabalho na linha de cura e libertação em todo o Brasil. Eu quero falar com vocês hoje sobre viver o presente. Mas antes, eu quero ler com vocês Salmo 36, versículo 5. Salmo 36, versículo 5 da Bíblia grega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Espera nele, confia nele e ele agirá. Por que esse tema, viver o presente, é importante? Porque eu conheço muitas pessoas que vivem do passado ou que vivem do futuro. Qual é o problema de se viver no passado? O problema de se viver no passado é que você vai atrás de sentimentos de culpa. Toda vez que você se lembra do passado, isso gira em você um sentimento de culpa muito grande. Junto com o sentimento de culpa, existe um problema que é a dificuldade de se perdoar. Porque quando a gente lembra do passado, né, isso acontece muito na pessoa que tem depressão também, que ela fica lembrando muito do passado, só que só lembra das coisas ruins. E aquele tipo, sabe, de que você não separa um acontecimento do outro. É como se tudo tivesse acontecido ao mesmo tempo. Então, há 30 anos atrás, o seu pai morreu. Há 10 anos atrás, você sofreu um acidente, né, que morreu uma pessoa que estava com você dentro do carro, perdeu o carro, você quase perdeu a tua vida. Há 2 anos atrás, você levou a empresa à falência, teve que pedir falência, né, e abriu concordato, um monte de processo trabalhista nas costas. E hoje você começa a dizer, eu sou um fracasso, não sei por que eu nasci, e ainda de repente a tua esposa te deixa, teu marido vai embora, e você vive sozinho e parece que ninguém te suporta. Você começa a olhar para o passado, dá a impressão tipo assim, que o seu pai morreu antes de ontem, que você sofreu o acidente ontem, né, que a sua empresa faliu hoje, de manhã, e que agora, à noite, você está se sentindo um nada. Parece que nada dá certo e que a melhor coisa mesmo é você tirar a própria vida. Parece que tudo aconteceu no mesmo dia. E é claro que quando uma bomba estoura assim, quem é que consegue aguentar, né? Então você precisa se libertar do passado. E a melhor maneira de você se libertar do passado é viver o aqui, o agora, esse momento. Mais do que nunca, você precisa, isso é um treinamento, né? Você precisa viver cada minuto. Usufruir cada segundo da tua vida. Não adianta ficar chorando pelo passado. As coisas que aconteceram no passado não vão voltar mais. Você não vai mais conseguir corrigir o passado. O que pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Uma coisa que você fez errada no passado, né? Talvez você tenha a chance de fazer de novo. E aí você vai tomar a decisão. Você vai fazer errado do jeito que você fez no passado ou você vai começar a fazer certo? Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, eu tinha um problema de cleptomania, que era a mania de pegar as coisas dos outros. E, claro, né, é ladrãozinho mesmo. Se fosse em São Paulo, era trombadinha mesmo. E isso foi atrapalhando muito a minha vida, mesmo dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque como eu era coroinha de padre,
adivinha quem é que eu mais roubava? Os padres, né? E aí eu ia me confessar, né? E às vezes eu ia me confessar com o padre que eu tinha roubado ele. Mas tipo assim, o que é que eu roubava? Eu roubava um terço, eu roubava um livrinho de oração, né? Às vezes a estola que o padre usa para celebrar a missa, eu levava para casa. Mas eu ia me confessar e eu contava para o padre, olha, eu estive lá na sua casa, vi um terço que o senhor ganhou do Papa, estava lá em cima da mesa, e na hora que o senhor foi tomar banho, que o senhor foi jantar, eu acabei pegando aquele terço e fiquei com ele. E é claro, né, o padre me dava uma penitência depois, e a penitência era devolver para ele tudo que eu tinha pego, né? Só que isso daí foi me atrapalhando, isso daí foi... as pessoas começaram a me ver como ladrão. E às vezes o padre, coitado, sem querer, lá na igreja ele chegava e dizia assim para as pessoas, né? Principalmente aquelas velhinhas do apostolado da oração, que são as primeiras que chegam, ele dizia assim, ó, fica de olho no Cleodon, porque até santo ele rouba, né? E quando eu estava no Jô Soares, o Jô Soares falava, mas isso é verdade? Eu falava, né, Jô, eu ia lá no Santo Antônio, pegava o dinheirinho que estava lá no pé de Santo Antônio, ele não reclamava, eu levava para casa. Mas isso daí foi fazendo com que eu fosse sendo tratado como ladrão. As mulheres, elas queriam rezar e para elas rezarem sossegadas, me mandavam embora para casa. Me mandavam embora da igreja. E se dentro da igreja eu não achava cura, imagina fora. E aí foi quando eu comecei a ir para uma igreja evangélica. E claro que lá na igreja evangélica eu também roubava algumas coisinhas, né? Lá não tinha terço, mas tinha lá às vezes um cartão com uma paisagem, um versículo bíblico, tinha aquelas caixinhas de promessas, sabe que você tira um versículo assim cada dia e lê o versículo. E até que chegou um dia que Jesus tocou no meu coração profundamente. E quando Jesus tocou no meu coração, eu lembro que eu estava do lado de uma igreja, e era uma igreja católica de Nossa Senhora da Piedade, lá na cidade de Lorena. Eu cresci praticamente em Lorena. Eu nasci em São Paulo, fui para Lorena com 8 anos, e do lado da igreja, né, eu estava indo um dia para casa e eu senti Deus falando comigo. Eu acredito muito que tenha sido Nossa Senhora. Eu já era evangélico, mas ali Deus falou comigo do lado da igreja quando eu estava indo para casa. Se você continuar roubando desse jeito, vai acontecer lá naquela igreja o que aconteceu aqui. As pessoas vão se distanciar de você, as mães vão proibir os filhos de andarem com você, você vai ficar sozinho de novo, abandonado de novo. Você não precisa disso na sua vida. Estude, trabalhe. Eu prometo que se você estudar e trabalhar, nunca vai faltar nada, nunca vou deixar nada faltar para você. Você não precisa roubar. E a partir dali, do lado da igreja Nossa Senhora da Piedade, que eu fui tocado, e eu acredito que profundamente por Nossa Senhora, apesar de eu ter sido, né, evangélico, eu era evangélico na época, Nossa Senhora tocou no meu coração e eu nunca mais roubei nada de ninguém. Claro que eu era criança praticamente, né? Tinha lá meus 17 anos, um adolescente, e eu ainda não tinha aquele conhecimento que foi Nossa Senhora que estava me tocando naquele momento. Depois, bem depois que o Espírito Santo foi me mostrar que eu estava bem do lado da casa da mãe quando o Senhor tocou no meu coração. Você não pode ficar remexendo o teu passado. O teu passado, ele vai criar em você sentimento de culpa. E aí o sentimento de culpa vai criar um outro bloqueio, que às vezes você não consegue se perdoar. E se você não se perdoa, você não consegue ir para frente, você não consegue ser feliz. Parece que tudo trava na sua vida. Liberte-se do passado. Ele vai criar em você muita depressão. Ele vai criar em você sentimento de culpa. Ele vai criar em você toda uma sensação de impotência, uma sensação de que você não nasceu para dar certo, de que você não nasceu para ser feliz. E nesse caso, só Jesus é que pode tocar profundamente na tua vida. Nesse sentido,
é muito interessante a oração de cura interior. Porque a oração de cura interior, ela vai destravar você completamente. E é uma ação do Espírito Santo que vai agir na sua vida de uma tal forma que você se torne uma outra pessoa. Quando você está ali pensando no teu passado, você começa justamente a pensar só nas coisas ruins que aconteceram. Se pelo menos, você lembrasse das coisas boas, mas não, é que nem o depressivo. Se você já conversou com pessoas depressivas, você já deve ter observado isso. Só fala de morte, só fala de acidente, só fala de doença, só fala de desgraça. Porque perdeu o emprego. Porque o casamento não deu certo. Porque o filho está bebendo. Porque o pai está com depressão. Porque tudo que ele põe a mão não dá certo. Tudo que ele faz quebra. Parece que nada vai para frente. E aí começa a achar que é o diabo que está na vida dele, que ele precisa de um exorcismo. Quando que, na verdade, muita coisa está aqui dentro. Paulo não vai falar para você? Está lá, Paulo dizendo, pense nas coisas que são do alto. E isso é muito importante, por quê? Porque você é o que você pensa. Se você acredita piamente que você nasceu para ser um perdedor, então você vai ser um perdedor durante toda a tua vida. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu nem jogo porque eu sei que eu vou perder. Eu nunca tive sorte com isso. Sabe que eu nunca ganhei nada? Nunca ganhei nada assim, tipo em jogo de bingo, em sorteio, em quermesse de igreja, mas nem quermesse de igreja eu cheguei a ganhar. Sabe aquele joguinho que você joga ali para derrubar com aquela arminha você derruba a lata, você derruba o maço de cigarro para ver se ganha uma coisa, para ver se ganha outra. Aquela argolinha que você joga para ver se pega na garrafa, para ver se pega aqui, se pega... Nem aquilo eu nunca ganhei nada na minha vida. E parece que você fica travado. Pensar nas coisas que são de cima é você começar a pensar em coisas positivas para a tua vida. E isso, mais do que nunca, é fundamental. O que acontece quando a gente só pensa no futuro? Quando a gente só pensa no futuro, o que se cria em você é exatamente ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa preocupada? Olha só, pré-ocupada. Ou eu poderia até escrever, se eu tivesse um quadro aqui, pré-ocupação. O que é pré-ocupação? Ocupação é trabalho. E pré é uma pessoa que está presa naquilo antes da hora. Muitas pessoas sofrem porque são preocupadas demais. Bem, eu nunca fiz uma viagem de avião e amanhã eu tenho que fazer uma viagem de avião. E se o avião cair? E aí aquela pessoa fica pensando, mas o avião vai cair. Mas o avião pode cair. Mas meu Deus do céu, eu sou muito novo para morrer. E aí aquela pessoa nem dorme à noite. Ela não dorme à noite. Ela fica a noite inteirinha acordada. Quando chega o carro, ela começa a vacilar. Será que eu vou? Será que eu não vou? Ela começa a tremer, ela começa a gaguejar, ela começa a suar, cai a pressão. E quando ela chega perto do avião, lá para entrar, ela trava. E tem muita gente que chega até a entrar no avião, mas na hora que entra no avião, desmaia. Desmaia lá dentro. Pessoas que entram no avião e desculpe eu falar, mas vomitam de tanto nervosismo. Você ficar preso ao teu futuro vai te causar isso. Vai te causar preocupação. A preocupação vai causar também ansiedade. E aí, preocupação mais ansiedade, nem precisa esses dois. Só preocupação já faz, por exemplo, você ter insônia. Já faz você ter insônia. E se você
tem insônia, você sabe o que eu estou falando. Sabe quando você deita com a cabeça a 200 por hora? Você deita e não consegue pegar no sono porque bem naquela hora que você deitou, vem um monte de pensamento na tua cabeça. E coisas assim, sabe? Que você tem que... Amanhã você tem uma reunião, na reunião você tem que falar isso, falar isso, falar isso, falar isso, falar isso. Enquanto você está pensando no que você vai falar na reunião, está passando 15 minutos, está passando meia hora, passando uma hora e você não pega no sono e você vira de um lado e vira do outro e... Daqui a pouco você já está a noite toda acordado, já está clareando e você não conseguiu descansar. Por quê? Porque você deita já 200 por hora. E aquilo que era para você pensar durante o dia, parece que você deixa para pensar tudo lá na cama. É a hora que você não dorme, é a hora que você não relaxa, é a hora que você não descansa. Ansiedade, preocupação vai fazer com que você ou coma demais, e aí você vai ficar engordando, ou você perde completamente a fome. Né? Você fica sem comer. Tem aqueles que comem demais, e quem come demais às vezes é muito ansioso, por isso que come demais, ou então fica completamente sem comer. Passa o dia sem comer, às vezes só água, só café, só cigarro, e não come nada. A ansiedade, a preocupação vai fazer o teu cabelo cair. Sabe, ataca teu sistema imunológico. E quando ataca o seu sistema imunológico, o teu ponto fraco, o teu ponto, vamos dizer assim, mais fraco na saúde, vai piorar. Então vamos supor assim, que você tem um problema de hérnia de disco. Quando você está ansioso e preocupado, ataca a tua hérnia de disco. Quando você está ansioso, preocupado, ataca a tua coluna. Você está com um problema de coluna terrível e, sabe, agulhadas é terrível. Fora que você pode ter queda de cabelo, começa a cair teu cabelo. Sabe, eu não estou falando assim de passar escova e sair 3, 4, 10 fios na escova, no pente, não é isso. Você já viu aquela pessoa que pega assim o cabelo, quando puxa sai aquela escovinha na mão da pessoa? E quando você olha aqui, fica aquela coisinha branca, porque onde tinha o pelo saiu, né? Ficou aquele buraco branco aqui do couro cabeludo. Tem gente que é assim, qualquer parte da cabeça, se você puxar, sai o chumaço de cabelo e ali onde você puxou fica aquele buraco branco. E muita gente perdendo o cabelo assim, como se estivesse fazendo quimioterapia, como se estivesse tomando aí remédios fortíssimos e começa a cair cabelo. Não, ansiedade pode fazer isso acontecer sim. Você precisa se curar. E a melhor maneira de se curar é exatamente isso. É você entender que você tem que viver o presente. Fora a sensação de medo. Porque o medo, ele vai te acompanhar tanto no passado quanto no futuro. No passado, aquele sentimento de culpa que você tem, aquela tristeza que vem de tantas coisas ruins que aconteceram e que não dá para você voltar, né? Não dá para você voltar e fazer de novo. Então, é complicado por quê? Porque você começa a sofrer por aquilo sem ter como corrigir. Meu irmão, muitas coisas que acontecem na vida da gente é tipo assim, vamos supor que você tenha perdido a tua perna. Deu um problema na tua perna e arrancou a tua perna. Teve que amputar a tua perna. O médico vai pegar aquela perna e vai dizer, tem que enterrar essa perna aqui. Vai enterrar a perna. Você está ali e você tem que tomar uma decisão. Você vai se enterrar junto com aquela perna ou você vai tomar a decisão de continuar vivendo sem aquela perna?
Porque não dá para você voltar e colocar aquela perna no lugar, não tem como você colocá-la de volta. Ela vai ser enterrada, porque ela vai apodrecer, ela vai ser enterrada. Você pode ser enterrado junto com ela. Não quero mais viver e eu vou junto com a minha perna. É aquela pessoa que nega a vida. Minha vida acabou porque eu perdi a minha perna. Não tem mais como eu viver, não tem mais como eu trabalhar, não tem mais como eu jogar bola, não tem mais como eu ser feliz. Então eu vou ser enterrado junto com a minha perna. Você pode ser como aleijadinho, né? Que teve lepra, foi perdendo as falanges da mão, foi perdendo o nariz, foi perdendo a orelha, mas ele foi, mesmo assim, esculpindo a madeira, foi fazendo uma coisa ou outra, e quantas coisas bonitas o aleijadinho deixou pra gente lá em Minas Gerais. Quantas estátuas gigantescas, quem já foi em Congonhas conhece, né? Aquelas estátuas dos profetas gigantescas e outras coisas que ele fez com a própria mão. Ele estava perdendo as falanges do dedo, ele estava perdendo os dedos, mas ele não quis morrer por causa disso. Entrega o teu caminho a Javé, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É aquilo que Paulo vai dizer, pense nas coisas que são de cima, pense nas coisas que são do alto. Não é ser alienado. Pensar nas coisas que são do alto é você deixar de arrumar a tua casa, é você esquecer que tem que fazer almoço para a família, é você esquecer que tem que trabalhar para poder pagar as contas, é você... Não. Pensar nas coisas que são do alto significa que você não tem que se prender às coisas da terra para ser infeliz. Você não tem que se prender às coisas do passado, que vão criar em você esse sentimento de culpa, que vão criar em você essa depressão, essa angústia, essa dificuldade de você perdoar a você mesmo, esse medo de você não conseguir sair lá de tudo aquilo que te frustrou, de tudo aquilo que te destruiu no passado. Por outro lado, você também tem que se libertar desse futuro opressor, esse futuro que te deixa angustiado, ansioso, preocupado, e por causa disso você está ficando doente. Nós temos que aprender a colocar nas mãos do Senhor. Não é como a criança, você já pediu um pedaço de sorvete para a criança, lá de 4 aninhos, 5 aninhos? A criança pega o sorvete e fala, tá, mas ela não solta o sorvete na tua mão, ela fica segurando. E você fica ali, tipo, chupando o sorvete e ela fica olhando para tua cara para ver até onde você vai. E se você morde, ela fica muito brava. E se você pega na mão, ela fica, me dá, me dá, me dá. A gente não pode fazer isso com Deus. Quando a gente diz que é para você entregar a tua vida para o Senhor, que é para você entregar o teu casamento para o Senhor, que é para você entregar o teu filho que está nas drogas para o Senhor, que é para você entregar o teu marido que está na bebida para o Senhor, é para você entregar sem medo, é confiar. Não é fazer como a criança que dá o sorvete, mas não solta do palito para a pessoa pegar o sorvete. E mesmo que ela solte, ela fica puxando, me dá, me dá, me dá, com medo da pessoa não devolver o sorvete. Nós não podemos fazer assim com o Senhor. Temos que realmente confiar. Temos que realmente acreditar. Meu Deus, eu quero colocar nas tuas mãos esta pessoa. Esta pessoa que é infeliz porque ela vive do passado. E esse passado fica oprimindo, sufocando e criando nela depressão, criando nela sentimento de culpa, criando nela toda uma angústia de que ela é uma pessoa que não nasceu para ser feliz. Quero colocar essas pessoas também que só vivem do futuro e por causa disso são muito preocupadas, são muito ansiosas. São pessoas hiperativas, são pessoas com insônia, são pessoas estressadas por conta das coisas, porque quer que tudo aconteça rápido,
tudo aconteça direitinho, uma atrás da outra, e nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer que sejam. Por isso, Senhor, eu quero pedir paz para este coração. Quero pedir que o Senhor haja na vida desta pessoa e que mostre para ela que se ela confiar no Senhor, só no Senhor, o Senhor nunca decepciona. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Bem, aqui está Jesus e através da TV Evangelizar, eu peço que o Deus Todo-Poderoso abençoe você, todas as pessoas que você ame a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não mude de canal, continua com a gente, continua aí com a TV Evangelizar. Evangelizar é preciso.